Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência. Como prometido, iremos estudar o dicionário do senhor pastor Elias Soares de Moraes, das Assembleias de Deus, que fez essa volumosa obra. E quando eu comecei a observar alguns pontos aqui dentro do livro dele, comecei a observar que boa parte ele se prendeu a querer refutar o evangelho monergístico. Temos aqui na página 512 ele comentando sobre a graça preveniente, né? Então, muitas pessoas, inclusive autores da editora Reflexão, querem se prender nesta tal de graça preveniente. Eles querem se prender em Agostinho, tá? Mas eu tenho aqui uma obra da editora Vida que mostra qual o pensamento de Agostinho sobre a graça preveniente, que não bate em nada com o que os autores arminianos querem expor nas suas obras. Então os autores arminianos, eles gostam muito de falar dessa graça preveniente, né? Eles gostam muito de falar dessa lenda. Então você pega aqui a página 212 do Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Está escrito o seguinte: Armínio acreditou veementemente na graça preveniente como uma graça regenerativa. Então, eles gostam de falar dessa graça preveniente. Mas quando você vai estudar essa graça preveniente, meu querido, você não acha essa graça preveniente? Interessante, né? Agostinho, o que ele diz sobre a graça preveniente? Basta você buscar essa obra aqui, Agostinho de A a Z, da editora Vida. Você procura a página 112 e você vai ver que Agostinho fala sobre a graça preveniente não da maneira como os arminianos querem defender a graça preveniente. Portanto, a graça antecede a fé. Em caso contrário, se a fé antecede a graça, não há dúvida de que a vontade a precede. Pois a fé não pode existir sem a vontade de crer. Mas se a graça antecede a fé porque precede a vontade, consequentemente precede toda obediência. Precede também a caridade, mediante a qual presta a Deus uma obediência submissa e suave. E isso é obra da graça de quem é concedida. Se cremos que podemos alcançar esta graça e cremos deveras por um ato da vontade, devemos investigar a origem deste querer em nós. Se nós vem pela natureza, por que não vem a todos? Por que não vem a todos? O mesmo Deus não é o Criador de todos? Se procede de um dom de Deus, por que não favorece a todos? Pois Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade? Então Agostinho ele diz, olha, não chega a todos essa graça. E por que não chega a todos? Então, essa graça preveniente que é apregoada por Agostinho é uma graça preveniente diferente dessa graça preveniente dos arminianos, tá? Você tem aqui no livro do senhor Elias Soares, Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretações e Curiosidades Bíblicas. Na página 512 ele explica o que é essa graça preveniente. A expressão graça preveniente tem a ver com aquela graça que Deus confere a todos os pecadores, a fim de habilitá-los, libertando o seu livre-arbítrio, que foi preso e prejudicado pelo pecado em Adão, porém não destruiu ou aniquilado, para receberem a salvação que é oferecida gratuitamente em Cristo Jesus mediante a fé nele. Você vê que não bate com Agostinho, né? Agostinho fala, olha, se é para todos, por que não são todos que são salvos? Já que ele diz que é oferecido a todos. Falando acerca da graça preveniente, na visão arminiana wesleyana, o Dr. Chuck Goodson, em um vídeo do canal de Teologia Arminiana no YouTube, afirma: graça preveniente é a graça que vem antes, a primeira graça da qual somos objetos. Uma graça de Deus nos concede bem no início de nossas vidas. Ainda segundo ele, John Wesley vê a graça preveniente como uma intervenção de Deus em nossas vidas, de forma a nos capacitar a superar os aspectos negativos do pecado, o bastante para que possamos ser libertos e capazes de responder à oferta da salvação.
ele não subjuga o nosso livre-arbítrio, mas a graça preveniente capacita o nosso livre-arbítrio. E por aí vai indo, né? O raciocínio vai até a página 514. Aí diz o seguinte na página 513. Apesar de alguns amigos defenderem que esta graça é manifestada na pregação da palavra, humildemente, diz o pastor Elias, confesso que tenho uma visão ligeiramente diferente. Ele já vai além dos arminianos. A visão dele é dele. Pois, com base na passagem de Gênesis e nas cartas paulinas, defendo que esta graça preveniente foi manifestada no Jardim do Éden, logo após Adão ter pecado contra Deus, quando este o buscou. Bem, então, o pastor Elias Soares, ele vai além dos arminianos, tá? E ele diz o seguinte, olha, humildemente confesso que tem uma visão ligeiramente diferente, ou seja, qual que é a visão dele? Ele diz que depois da queda de Adão, essa graça preveniente veio buscar os homens na terra. Agora, presta atenção, primeira pergunta que devemos fazer é, onde está essa palavra graça preveniente na Bíblia? Mas se você chegar para mim e dizer, olha, os calvinistas também não dizem de graça comum, e onde está a graça comum na Bíblia? Eu vou tecer esse comentário em vídeos posteriores. Agora, veja, essa questão de graça comum não vem de Calvino. Essa questão de graça comum vem de calvinistas posteriores, século XVII, escolasticismo e por aí vai. Tá? Não que Calvino é a palavra final, a Bíblia é a palavra final. Tá bom? Eu só estou dizendo que, historicamente, não vem de Calvino. Tá? Então, todas as histórias que você vê por aí de falar, que comenta sobre graça comum, tá? Eu vou mostrar algumas objeções reformadas sobre essa questão de graça comum. Porque no fundo, se você abrir Efésios 2:8, a Bíblia só fala de uma graça, não fala de 2, 3, 4, 5 graças. Ela só fala de uma graça. Tá bom? Então, toda essa história são lendas. Tá bom? Ah, não, mas são terminologias para entender melhor a Bíblia. É para entender melhor a Bíblia ou para complicar a interpretação da Bíblia? Né? Cremos que essa graça continua a ser manifesta em todos os momentos na pregação, no louvor, no testemunho, pois Deus, no que depender dele, sempre mostrará favor para com os homens. Mas isso não significa que ele já não tenha tornado essa graça extensiva a todos, desde o início da criação, como afirma Paulo em suas epístolas. Então, tá aqui, pessoal, tá a interpretação aí do senhor Elias Soares, né, sobre a questão da graça a tão famosa graça preveniente. Agora, devemos perguntar o seguinte, hein, pessoal? Essa graça preveniente, ela está onde na Bíblia? Porque o nome sugere o seguinte, graça preveniente é a graça que vem antes de alguma coisa. Ora, quem é que dá a graça? Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. Difícil, né? Difícil de entender a Bíblia, hein? Quando a gente pode complicar, né? Para que simplificar, não é verdade? Então, o que acontece? A graça que vem antes. Tá, a graça que vem antes. E quem dá essa graça? Né? É normalmente definido como uma obra que Deus faz para todos. Né? Ele dá a todas as pessoas graça suficiente para responder a Jesus. Isto é graça suficiente para tornar possível a uma pessoa que escolha Jesus Cristo. Agora, nem todos aceitam Jesus Cristo, não é verdade? Então, aqueles que cooperam e concordam com essa graça são eleitos. Aqueles que recusam a cooperar com essa graça são perdidos. Aí você vem dizer para mim que isso não é semi-pelagianismo, essa interpretação. Você estendeu a mão para Deus, estendeu a mão, isso é semi-pelagianismo. Entendeu? Estendeu a mão é semi-pelagianismo. A sua atitude ela é passiva e não ativa.
Quem te chamou primeiro foi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não tem condições de você abrir o seu coração e haver esta fé, esse arrependimento, essa regeneração. Agora, a interpretação arminiana é complicada. Porque quando a gente começa a raciocinar dentro desse ângulo, a força dessa visão, né, é que ela reconhece que a condição espiritual do homem decaído ela é insuficiente para aceitar a Cristo. Tá? O homem está morto nos seus delitos e pecados. Morto nos seus delitos e pecados. O morto não reage. Quando você traz isso para a condição espiritual, essa alegoria está mostrando da seguinte forma no ângulo físico. O morto não reage. Não reage. Precisa haver o quê? Um soprar do Espírito para que haja vida. Mas os arminianos não entendem assim. Eles entendem que você não está totalmente morto. Que existe ainda um fôlego bem pequenininho no seu pulmão e que você consegue responder essa graça. Né? A fraqueza desta posição, ela pode ser vista pelo menos de duas maneiras. Né? Se a graça preveniente, né, ela é meramente externa ao homem, então ela falha do mesmo modo que o remédio e a corda ou o salva-vidas, né, falharam ao tentar salvar a vida de uma pessoa. Que bem faz a graça preveniente se for oferecida externamente e criaturas espiritualmente mortas podem reagir como? Jamais. A não ser por um Deus que intervém no coração do homem. Assim, se a graça preveniente ela refere-se a algo que Deus faz dentro do coração do homem decaído, então precisamos perguntar por que ela nem sempre é eficaz. Por quê? Por que algumas criaturas decaídas elas escolhem cooperar com a graça preveniente e outras escolhem que não querem cooperar? Não foi recebida essa graça preveniente da mesma maneira para todos, na mesma medida para todos? E por que alguns aceitam e alguns não aceitam? Pense dessa forma, em termos pessoais. Se você que é cristão, com certeza você tem consciência de outras pessoas que não são cristãs. Certo? Por que é que você escolheu a Cristo e essas pessoas que você conhece, não escolheram? Por que você disse sim à graça preveniente enquanto elas disseram não? Foi porque você é mais justo do que essas pessoas? Porque disse sim à graça preveniente enquanto essas pessoas que você conhece disseram não? Porque disse sim à graça preveniente enquanto essas pessoas, todas que você conhece, disseram não? Já parou para pensar nisso? Foi porque você é mais justo do que elas? É isso? Se foi por isso, certamente tem alguma coisa dentro de você para você se vangloriar, não é isso? Essa maior justiça foi algo que você alcançou por si próprio ou foi um dom de Deus? Perguntas que eu estou fazendo para você que é arminiano. Se foi alguma coisa que você alcançou, então, no fundo, sua salvação depende de sua justiça. Se a justiça foi um dom, então por que Deus não deu esse mesmo dom às outras pessoas que você conhece que não aceitaram essa graça?
Talvez não tenha sido porque você foi mais justo. Talvez tenha sido porque você era mais inteligente do que essas pessoas. E por que você é mais inteligente? É porque você estuda mais? Ou, na realidade, quer dizer que você é mais justo? Você entendeu como é complicado? Ou se você é mais inteligente porque Deus lhe deu um dom de inteligência e não deu esse dom de inteligência a essas outras pessoas que você conhece que não aceitam essa graça? Com certeza, são perguntas que nos incomodam. Se você, mesmo sendo arminiano ou calvinista, um cristão, né, você vai ficar incomodado com essas perguntas. Aí você vai fazer algo apelativo, você que é arminiano, né? Você não vai dizer que é mais justo, mas você pode dizer que é mais inteligente. Com certeza, a maioria dos cristãos que se apegam a esta visão de graça preveniente, se é que podemos dizer, né, que é aceitável essa graça preveniente, né? Com certeza, a maioria das pessoas que se apegam a essa visão da graça preveniente, ela se afasta dessas perguntas, né? Elas veem a arrogância implícita nessas perguntas, que elas terão que responder de uma maneira soberba, né? Em vez disso, essas pessoas estão mais dispostas a dizer, olha, eu escolho Jesus porque reconheci a minha desesperada necessidade de Deus, eu preciso de Deus, foi por isso que eu entreguei a Deus o meu coração. Isso certamente soa mais humilde, não soa mais humilde? Justamente, mas eu preciso pressionar você que faz essas afirmativas, tá? E eu vou dizer eu vou fazer mais uma pergunta para você. Por que você reconheceu sua desesperada necessidade de Cristo enquanto o seu vizinho não fez isso? Você pode responder? Foi o livre-arbítrio dele. O livre-arbítrio dele é que fez com que ele não aceitasse a Cristo. É satisfatória essa resposta? Biblicamente falando. Você olha para a Bíblia, você vê falar de livre-arbítrio na Bíblia? Você vê falar de liberdade do homem. Agora, livre-arbítrio. Você vê falar? Complicado, né? Quando a gente começa a fazer essas perguntas para os arminianos, eles começam a ver que começa a desmoronar, né, o baralho de cartas, né, dessa tal de graça preveniente, essa lenda. Eu vou deixar no final do vídeo, deste vídeo, alguns outros vídeos sobre essa questão de graça preveniente para você entender um pouco, tá bom? Agora eu vou te fazer uma pergunta, você é mais inteligente do que o seu vizinho? É por isso que você aceitou essa graça preveniente ou não? A pergunta fácil para os defensores da graça preveniente é por que algumas pessoas cooperam com essa graça preveniente e outras não. A maneira que responderemos a essa pergunta vai revelar quão graciosa nós cremos que nossa salvação realmente é. A pergunta difícil é: a Bíblia ensina tal doutrina da graça preveniente? E se ensina, aonde está na Bíblia essa doutrina de graça preveniente? Você consegue responder aqui abaixo desse vídeo? Bem, concluímos, senhores e senhoras, que a nossa salvação é do Senhor, pertence a Ele, tá? Ele é aquele que nos regenera. Aqueles que Ele regenera, vêm a Cristo. Sem regeneração, ninguém jamais virá a Cristo. Com regeneração, ninguém jamais poderá rejeitar a Cristo. A graça salvadora de Deus efetua aquilo que Ele quer efetuar através dela.
Então, quando nós vamos para essa tal de graça preveniente que é ensinada aí, né, principalmente nesse livro aqui, então a gente percebe que a Bíblia só fala de uma coisa, da graça, e não de graça preveniente, graça comum, graça não sei o quê. A Bíblia fala somente da graça, entende? E é isso que nós precisamos entender. No próximo vídeo da série, estaremos explorando outras facetas aqui do dicionário do pastor Elias Soares. Se inscreva nesse canal se você gostou, deixe seus likes, seus comentários e até o próximo estudo. Fique na paz e que a graça abençoe grandemente as vossas vidas. Amém.